Morro de medo de passar coisas quentes pro liquidificador. Sempre acho que vai dar merda. Sempre Sou acho que vai sensitiva, dar paranormal, vidente. Eu não sei vocês, mas quando eu viajo, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou comer nessa viagem. Seja uma viagem muito perto ou uma viagem pra longe. Eu não quero saber de onde é a melhor foto do Instagram, onde é o melhor ponto turístico. Eu quero saber o que eu vou comer. Se vocês também são assim, já comenta aqui, porque este vídeo é sobre isso. E é sobre isso porque recentemente eu e o Fer, a gente viajou pro Chile. A gente conheceu Santiago e São Pedro de Atacama, no deserto do Atacama. E, logicamente, lá a gente comeu muito bem. E teve um dia que eu resolvi me aventurar e pedir comidas que eu achava que eram o que eu tava pensando, porque a gente tava no Chile, eu não sou muito bom em espanhol. E eu pedi 3 pratos que vieram, enfim, que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. O primeiro é o prato que a gente vai tentar fazer aqui neste quadro desse canal, que é Testando Receitas de Viagem, que é a crema de zapalho italiano. Porque lá no deserto do Atacama é muito comum ter o menu del dia. Então você tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então nesse dia eu pedi crema de zapalho italiano, achando que ia ser um creme de abóbora, aquela abóbora laranjinha. Papas maio, achando que ia ser uma porção de batatas e um pote de maionese. E no fim era a maionese que a gente come no Brasil, a salada de maionese com batata. E eu pedi o churrasco, achando que ia vir um filé. E chegou uma carne cozida, assim, gigante no meio do prato. Só aquela carne bem molinha. Tava tudo muito gostoso. E o creme de zapalho italiano, ele é feito com abobrinha. Então chegou um líquido meio sem cor na mesa que eu fiquei meio frustrado quando chegou. Eu pesquisei no Google, vi que o zapalho italiano é a abobrinha verde que a gente come e que eu como aqui, enfim, no dia a dia, sem problemas. Daí entra o que é a abobrinha, o que foi a decepção, né? A abobrinha, pra mim, ela é igual ao chuchu. Ela é uma coisa que não tem um gosto que afeta o prato. É uma coisa meio sem graça, assim, parece que a gente usa talvez pra encher algo. Então você vai fritar a abobrinha com algo, ou você vai recheá-la com carne moída. Ela sempre tá acompanhada de algo, não é algo que você come só isso. E quando eu pensei creme de abobrinha, eu pensei num caldinho muito sem graça. Quando eu tomei, gente, eu fiquei gag de la gag. Ele tinha um aveludado que parecia ser manteiga, mas era um pouco mais azedo, então não parecia ser uma manteiga dessas que a gente usa em receita. E ao mesmo tempo ele era um caldo um pouco aguadinho, assim, então foi uma surpresa pra mim, porque eu também não sou a pessoa de ficar tomando caldo. Eu tomo às vezes sopa de feijão, sopa de legume, mas caldo, assim, de bater no liquidificador, eu sou uma pessoa de muita preguiça de lavar liquidificador. Então eu evito ele ao máximo. Mas como resolveu o mundo fazer um frio no aquecimento global, eu resolvi testar essa receita porque a minha ideia é fazer em breve um livro de receitas das nossas viagens. Ele é um prato muito simples, pelo que eu vi. Eu peguei 2 receitas, tá, gente? As 2 no YouTube. Uma receita eram shorts, que daí ela usa ingredientes que estão aqui, mas que a outra pessoa não usa. A receita que eu vi no YouTube, que eu acho que é a mais fiel com o que a gente comeu, tirando ressalvas que eu vou mostrar aqui, ela é de um canal chamado Corta por Lozano. Então eu vou seguir mais ela porque ela é chilena. E eu vi que tem essa receita, a receita peruana, a receita, enfim. É um creme de abobrinha, né, gente? Deve ter no mundo inteiro. Uma das receitas que eu vi usa batata. A receita que o Gemini me mandou usa batata. Eu fiquei na dúvida do que era essa manteiga ácida que tinha na receita. E eu descobri que na verdade, eles usam lá ou um tipo de cream cheese, assim, um queijo meio uma ricota, assim, para finalizar o prato. Mas a que a gente comeu não era finalizada, ela estava misturada no caldo. Não veio nada em cima. É iogurte natural. Então eu vou fazer esse teste. Pelo que eu vi, a diferença de usar iogurte natural numa receita quente é que a gente tem que temperar igual clara de ovo. Então a gente tem que ir jogando aos poucos o caldo e misturando para não virar gominhos do iogurte, senão ele coagula. Ingredientes: temos o zapalho italiano, que é a nossa abobrinha. Ela diz para usar 2, vai dar caldo pra caramba. Uma cebola inteira. Ela usa creme de alho, essas pastinhas de alho picado. Aqui em casa a gente não adotou isso, então eu vou usar alho. Eu vou usar batata porque, eu não sei, tinha um aveludado que poderia ser da batata e não da manteiga, porque o iogurte é muito líquido, né? Ela usa um pouco de curry, que eu pus nesse potinho, só pra exibir o nosso mise en place. Pimenta do reino, azeite de oliva, sal.
E eles usam merquém. O merquém a gente trouxe do Chile e ele foi muito barato e a gente se arrependeu de não ter trazido mais. Porque ele é uma coisa… O cheiro dele é maravilhoso. Ele é defumado, assim. Ele não tem uma cor de barbecue, assim. Uma cor de defumado, enfim, não sei definir. Eles vendem esse merquém até em lojinhas de turista, lojinhas de artesanato. Ele vem num pacotinho, eu tirei do pacotinho. Só guardei o rótulo, porque a minha ideia de fazer esse livro de receitas é também ter essas coisas coladinhas. Eu não lembro quanto a gente pagou, mas foi barato, né? Foi algo tipo R$10 um pacotinho. E a gente já usou bastante. Então esse tempero, o merquém, ele foi criado pelos Mapuches, que são um povo originário do Chile. É o maior povo originário do território do Chile. Pelo que eu vi hoje, eles representam 9% da população ainda. Mas eles têm uma cultura muito forte no Chile e eles que produzem esse tempero, que ele é a base, pelo que eu entendi, de uma pimenta chamada cacho de cabra seco. Ele tem um sabor mais defumado que picante, eu acho. E eu acho que, de certa maneira, talvez seja o gosto de canela que eu sentia na sopa. Eu acho que é a mistura do curry, que tem um quesinho de canela, com esse defumadinho, porque era uma coisa meio… Isso é canela? Eu não conseguia identificar na hora. E o ingrediente, que é a primeira vez que eu faço na minha vida, estou muito orgulhoso, obrigado Panelinha pela receita, que eu também adaptei, que é o caldo de legumes. Então eu acho que isso também dá um sabor na abobrinha, que é um pouquinho sem sabor, um pouquinho aguadinha. A gente vai fritar na panela e depois vai bater no liquidificador. Se vocês quiserem conferir a fundo, tem a playlist aqui no canal com o vlog da viagem. A gente mostra a maioria dos passeios, a gente mostra Santiago, a gente mostra o Museu do Meteorito, que fica no meio do deserto do Atacama. Enfim, tem muita coisa legal. Tem a gente provando comidas também, provando espeto de lhama, provando coisas que a gente comprou no mercado, tipo suco de babosa, detuditos, que é um salgadinho doce, ou é um docinho, mas vem em embalagem de salgadinho. Enfim, coisas desse tipo. Provamos uma bala de coca. Maratonem esses vídeos, porque tá muito legal. Tem também no canal do Fer, que é mais um vlog Fernando, que tá na descrição aqui do vídeo. A gente passou 10 dias no Chile. A gente passou alguns dias em Santiago e 5 dias em São Pedro do Atacama, no deserto do Atacama. A gente também foi para Valparaíso, mas a gente não gravou, porque daí a gente já entrou num modo mais… Ai, gente, já deu de vlog, vamos viver um pouco a viagem. Mas a experiência em São Pedro do Atacama, a gente quer muito voltar, porque é muito legal. Primeiro porque é uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, né? É um deserto. É um contraste de cores incrível, assim, as paisagens, né? Muito louco. É uma aula de ciências a céu aberto. A gente descobre coisas com os guias sobre a história dos lugares, sobre os povos originários, sobre as tentativas de mineração naquele lugar, enfim. Então vocês conferem isso no vlog. Mas é um passeio que parece que você não cansa, assim. Teve um dia que a gente pedalou 5 horas, né, pelo deserto, voltou e ficou lá e tomou uma coca e curtiu a cidade. Inclusive, nesse dia que a gente saiu pedalar pelo deserto, que foi muito legal, rolou uma frustraçãozinha logo de manhã. Porque o que acontece? Quando a gente foi pra viagem, a gente marcou e não se ligou que no Chile, o dia 1º de maio, também é dia do trabalhador. Então tinha muita coisa que fechou e tal. Mas um dia antes a gente foi numa agência de locação de bike e eles falaram que ia estar aberto, que, enfim, ia estar aberto no feriado. Você, né, os turistas estão aqui, a gente quer ganhar dinheiro e tal. A gente abre às 8h30. Chegamos lá às 9 horas, demos com a cara na porta. A sorte é que passou um dono de outra loja de bicicleta e falou assim: ah, eu tô abrindo a minha, se quiserem ir ali e tal. E acabou que foi um lugar de uma bicicleta melhor. É uma bicicleta que eu acho que ajudou muito, porque a gente pedalou 5 horas, um barranco de areia, assim. Mas foi uma das frustraçõezinhas. Eu acho que eu só não me frustrei, assim, com coisas do tipo, ai, demos com a cara na porta e tal, porque acaba que na viagem você pensa, eu não vou ficar frustrado com isso o dia inteiro, né? Eu vou resolver isso aqui agora e tchau. Mas a comida, eu não tive nenhuma decepção. Eu tive só surpresas. Não sei você. Só surpresa? Eu achei que os chilenos comem muito bem. Eles comem muito.
Tipo, de quantidade, eles comem muita coisa. Um prato, às vezes, dá pra gente dividir em dois, por exemplo. Mas eles comem bem também de qualidade de comida, né? Lógico, tem, né, em Santiago, tem comidas mais industrializadas. Mas no Atacama eu me surpreendi, assim, porque comida é praticamente carne, legumes, macarrão, enfim, coisas mais saudáveis, talvez, mais naturais. Parece que é mais caseiro tudo, né? É, mais caseiro. Eu acho que também, como é um lugar que vive praticamente do turismo, são lugares muito familiares, né? As pousadas são na casa das famílias, então os restaurantes, tirando ali a via principal, né? Tem as pessoas que fazem empanada. Tinha gente que passava com uns botijão vendendo sopa, vendendo quentão, que eu não sabia que tinha lá, e é o mesmo quentão que tem aqui, de vinho fervido. Bom, gente, terminei de picar os ingredientes principais. Agora é onde dói o coração, comparando a receita dela. Ela não tem dó de usar o azeite de oliva. Eu tenho muita dó de usar o azeite de oliva porque está muito caro aqui neste Brasil. Talvez no Chile não esteja. Mas, como é uma tentativa de fazer. Você que tem um sonho, desista, persista, que vocês conseguem. Bom, gente, para youtuber que ama fogão de indução, não dá muito certo, porque fica captando o barulho dele no microfone, tá bom? Me diz aí qual que é a dica de vocês, porque aqui tá pegando o barulho. Bom, gente, o primeiro passo que ela faz é dourar a cebola e o alho, né? Até eles começarem a ficar transparentinhos. Aquele clássico de todo prato de cozinha. Depois disso, ela já joga junto a batata e a abobrinha. Eu acho que eu vou esperar aqui mais um pouquinho. Ó como é que tá, já tá dando uma douradinha. E eu vou adicionar uma batata e 2 abobrinhas. Bom, acho que aqui já estamos num ponto bom. Então vou acrescentar a batata, o zapalho italiano, ou a abobrinha, e a abobrinha pra caramba. Mas agora isso aqui ela deixa fritando até murchar. Até a abobrinha ficar naquela textura um pouco transparente, um pouco mole. Eu acho que a quantia de azeite de oliva é porque no final a abobrinha suga esse azeite e a panela tá seca embaixo. Eu não vou adicionar mais porque no vídeo ela não adiciona. Mas ficou só um tadinho ali, o resto a abobrinha sugou inteiro. E agora eu quero deixar fritar até ela dar aquela caramelizadinha embaixo. Então eu vou deixar ela descansando um pouquinho num fogo mais alto. E daqui a pouco a gente volta. Temperei a abobrinha, tá? Com pimenta do reino, merquem, sal e o curry. A merquem, ela põe só uma pitadinha, porque depois ela finaliza o prato também em cima. Inclusive, na embalagem da merquem que a gente compra, eles falam para pôr só depois das coisas cozidas. Mas eu tô seguindo o que ela faz. Ela é chilena, ela deve saber mais do que eu sobre isso, não é mesmo? As abobrinhas já estão com o douradinho embaixo da panela, elas já suaram bastante. Elas estão bem amarelinhas, assim, tá um verde, mas ela já mudou de cor. E ela tá com aquela parte da semente soltando, assim, meio gosmentinho. Então agora eu vou adicionar o caldo de legumes. Dá uma vontade de jogar um tablete de manteiga lá paola caroceira dentro dessa panela? Dá, porque parece que pede uma gordura, mas eu acho que esse é o papel do iogurte no final, então eu vou me segurar. O caldo de legumes, ela pede para só forrar o legume, não exceder isso. Então, vamos lá. Acho que é isso, né? Cobriu. Cobriu. Olha a cor do caldo, que delícia, marronzinho. Isso é o fundinho da panela subindo, né? Agora eu vou fechar a tampa e isso aqui vai ficar 20 minutos fervendo. Então eu vou programar 20 minutos. E enquanto a abobrinha cozinha, eu queria voltar um pouquinho no assunto dos Mapuches, mas bem brevemente. Porque não tem a ver exatamente com os Mapuches, mas é uma curiosidade que a gente achou no meio de São Pedro do Atacama que foi muito legal. A cidade de São Pedro, a gente chegou na segunda-feira e a gente foi embora no domingo, né? De segunda a sexta, a cidade é de um jeito. Ela é um pouco vazia, mas o comércio funciona muito bem, etc. Gente, chegou sexta-noite até domingo,
aquilo parece Balneário Camboriú. É um monte de gente, é um monte de turista, muda completamente o fluxo da cidade. Por que eu tô falando isso? Porque no sábado e domingo, na praça principal, onde tem a igreja de São Pedro, acontece uma feirinha de rua com os produtores locais. E lá a gente encontrou o Láguida, que é um laboratório de artes gráficas que fica no deserto do Atacama. Ele é uma proposta de residência artística e a gente trouxe umas gravuras para casa. E tem duas delas que não são sobre os Mapuches, mas falam sobre todos os povos originários da América Latina de alguma maneira. Uma gravura que é uma frase, vou botar aqui em off para vocês verem, mas ela tá falando de uma coisa que é muito familiar, principalmente pra gente que morava em casa, aqui no Brasil e etc., que é a sombra das árvores como um ponto de encontro. Como esse é o lugar de socialização das pessoas em lugares muito quentes, em lugares muito inóspitos, todo mundo se concentra numa sombra de árvore. E o segundo é como se fosse o símbolo dos povos originários da América Latina, numa visão 3D. E a artista fez isso porque tanto os Mapuches quanto os outros povos indígenas, eles têm uma relação muito grande com o lugar que eles estão. Então, a natureza, tudo faz parte. Pra gente estar bem, tudo tem que estar bem nesse lugar, né? E essa gravura a gente comprou porque eu achei muito legal, que ela fala que os povos originários ali do Chile, eles relevam uma coisa que a gente sempre deixa pra lá, que é o que tá embaixo da gente. Então, a gravura, ela é em 3D e tem todas várias linhas e coisas mostrando isso, assim, que o que tá embaixo da terra também importa. Não é só o que tá pra cima e o céu. Conheçam o Láguida porque é muito legal, eles têm um trabalho muito importante sobre denúncias contra extrativismos minerais, a exploração, contra os povos originários daquela região, porque tem uma disputa ali pelo lítio da região. Eles estão fazendo várias campanhas políticas, vários cartazes, várias gravuras e denunciando tudo o que está acontecendo. Então sigam, é @_Láguida, Lagda, Láguida, Laboratório de Artes Gráficas do Deserto do Atacama. É muito legal, sigam lá. Bom, gente, enquanto a abobrinha tá cozinhando ali por 20 minutos, eu já dei uma preparada aqui no liquidificador, que é o próximo passo desse prato. O iogurte, eu coloquei um tantinho assim, porque todos os vídeos que eu vejo, a galera só joga em cima da sopa o iogurte. Mas quando eu comi no Atacama, isso tava diluído na sopa. Então o que eu vi numa receita é que você tem que pegar o caldo quente e ir temperando, igual uma clara de ovo. Eu vou tentar fazer isso aqui. Caso não, eu tenho uma sobrinha aqui pra tentar uma segunda vez. Vamos ver, porque eu nunca nem temperei claras de ovo na vida. Chegamos à última etapa da receita, que é bater no liquidificador. Já estou pronto pra foto, como diria Panelinha. E a cor ficou muito parecida com o que a gente comeu lá em São Pedro mesmo, que é essa cor meio de azeite de oliva, parece, né? Uma cor meio marrom, meio verde, que quando chegou eu pensei, ué, cadê a abóbora laranja? Daí descobri que não era esse tipo de abóbora, era abobrinha. Agora, o que a gente precisa fazer é bater no liquidificador. Ela diz que a já que tira da panela tem que estar bem quente. Ela não peneira, então eu também não vou peneirar, porque eu não tenho problema se tiver um grãozinho, alguma coisa. Se você tem, eu acho que tá bem de boa você peneirar. Dá pra ver que não perdeu a quantia de caldo, né? Porque eu acho que solta a água da abobrinha dentro. Pode ser isso. Por final, a gente vai temperar o iogurte, e eu acho que eu vou temperar só numa parte do creme, porque eu não sei a validade disso, de quanto dá pra guardar, porque esse creme vai dar pra bem mais que uma refeição. Eu morro de medo de passar coisas quentes pro liquidificador. Sempre acho que vai dar merda. Sempre Sou acho que sensitiva, vai dar paranormal, vidente. porque eu faço muito pouco isso. Talvez esse seja o motivo. É bastante, né? Ainda falta o caldo aqui. Então, bora bater e fazer um shakezão. Bati bem, acho que foi uns 3, 4 minutos, né? Não parece ter nenhum pedacinho, então eu acho que agora, olha, é a hora da gente temperar esse daqui. Que é a minha hora de maior tensão, porque eu nunca fiz isso na vida. A receita que eu peguei só diz, coloque aos poucos o molho. Então eu vou usar uma colher, porque eu não sei o que é aos poucos. Ele só diz que é pra não dar um choque térmico no iogurte. Então eu acho que dá pra ir fazendo um pouco assim. Eu vi, ó. Talvez é assim também, né?
Olha que delícia. Parece quase uma maionezinha, um creminho. Eu falei que eu não ia diluir tudo, mas eu acho que eu vou diluir tudo. Porque eu tenho a sensação que isso aqui vai durar pouco. Que eu vou comer muito de uma vez. Então eu acho que agora eu tenho que misturar ali, né? Porque já não está na temperatura fria. Aparentemente ficou bem aguadinho, não tem bolinhas. Como falava que poderia acontecer de criar várias bolinhas, coagular, né, o iogurte. Então eu acho que tá certo. Eu tenho mais um pouco de iogurte, caso eu acho que ainda falta o azedinho que eu senti lá. Tá vazando por onde? Nossa. O que aconteceu? Tá abrindo embaixo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're E agora? Vou passar pra panela de volta. Ai, gente, olha isso. Uma porra de uma vedação faz tudo isso, sabe? I'm so frustrated. A cor tá muito parecida com a que eu tomei lá em São Pedro do Atacama. Só que eu acho que ainda falta um ácido. Como eu tinha diluído só meio iogurte, eu vou diluir mais metade, porque eu acho que vai trazer esse azedinho. Vou mexer aqui à mão mesmo, porque agora o liquidificador está impossibilitado. E a gente vai finalizar o prato. Enquanto eu finalizo aqui o prato, eu queria saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se sim, deixa aqui nos comentários. E não esquece de seguir meu canal. Ele ainda é um canal pequeno, mas eu tenho muita vontade que ele fique grande, então eu dependo de vocês. Por favor. E aproveitem e comprem meus cursos de caldos de legumes. Não tem curso nenhum, gente. Eu tô aprendendo aqui com vocês. Mas deixem o seu like, me sigam. Porque a minha ideia é fazer mais 2 receitas dessa viagem que a gente fez pro Chile. Vamos provar? É um iogurte inteiro, um copo de iogurte inteiro. Nossa, tá muito parecido. Tá muito delicioso. E eu acho que a batata dá essa diferença dele ficar nessa consistência. Eu acho que talvez o amido da batata ajude. Então vamos empratar, gente. Eu estou usando uma cumbuquinha de Lena Muniz, minha amiga ceramista. Vou deixar o arroba dela aqui. Ela faz pingente de coração, coisas lindas. E ela me deu esse pratinho. E também esse prato que eu ganhei de uma amiga que é da Tox Talk. Que pra mim é um pastel aberto. Não sei se pra vocês também é. E isso aqui é só pra bonito pra eu mostrar no vídeo. Porque eu vou comer provavelmente no sofá, assistindo alguma coisa. Então vamos mostrar a textura. Olha isso. Olha, gente, isso é uma crema, né? Isso é uma crema. Achei maravilhoso. No vídeo, ela finaliza assim. Daí ela vai colocar uma bolota de queijo azedo, que eu não vou pôr, porque eu já diluí. Ela põe azeite de oliva. E daí ela finaliza com a merquém, que é esse tempero típico chileno. Olha que lindo. Pronto para foto? Chegou a hora de provar e ver se a gente chegou próximo do creme que a gente comeu em São Pedro do Atacama. O Fer só comeu umas colherinhas, não sei se ele vai lembrar fundo. Mas eu comi uma travessa inteira, então eu com certeza vou lembrar. Bora provar? Mas ficou muito bonito, vou dizer que a textura tá igualzinha à cor também. Essa questão que você falou antes de tipo, cadê a abobrinha na cor? É exatamente essa cor. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É isso mesmo, a sensação é a mesma. É. Parece um caldinho, essa sopa industrializada que a galera faz quando tá doente. É, essa coisa bem creme, né? Bem creme. O interessante é que quando eu pus o iogurte, misturei e provei, parecia que tinha menos sabor. E agora que deu 5 minutinhos de descanso, que talvez seja até o tempo de chegar na mesa, parece que o iogurte realmente deu um gosto um pouco de manteiga. E eu acho que a batata faz total diferença na consistência também. Que é bem batatudo. Isso aqui dá pra comer assim, gente, ou numa caneca, tomando. Porque ele é um creme, mas ele é bem aguadinho. E eu achei muito chique isso aqui, confesso. Porque quando eu pensei em fazer por um batalhão de gente. Mas pensei, vou testar
na frente de uma câmera para um batalhão maior de gente. E se eu errar, eu não passo vergonha presencial aqui em casa. Mas agora eu sei fazer, porque assim, ó, é barato, porque é praticamente abobrinha, cebola. O mais caro eu acho que é o iogurte. E isso aqui, de certa maneira, sustenta, porque quando eu comi uma cumbuca em São Pedro, eu já tava meio estufadinho para comer o resto, porque realmente é um caldinho quente. E se você chegou até o fim desse vídeo, segue meu canal, deixa o teu curtir e manda para alguém que gosta de abobrinha ou que tem preconceito com abobrinha, porque isso aqui quebrou as minhas expectativas.